Era uma época bem diferente. Eles lidavam com as possibilidades que tinham. Mas desde aquela época já sabiam que a atividade de criar suínos seria muito mais do que era, e bastava apenas uma iniciativa. A ACCS nasce assim, neste momento de inovação. Seria o início do setor da suinocultura. Na ata de fundação, alguns nomes que se tornariam referência da suinocultura brasileira. 5 anos atrás, a primeira exposição oficial de suínos do Brasil foi realizada, com julgamento e premiação de animais. Nesse mesmo período, surgiam as raças Landrace, vinda da Dinamarca, e Large White, da Inglaterra. Mas foi no ano de 1964 que Concórdia e Santa Catarina foram consagradas pela ACCS como berço das exposições de suínos do Brasil, com a realização da segunda Exposição Nacional de Suínos. E foram essas exposições que fizeram com que os produtores da época se preocupassem com genética. Afinal, os títulos eram valiosos demais. A venda dos animais premiados gerava um dinheiro bom na época. E foi assim que o setor se desenvolveu. A busca constante pelo melhor é uma característica da suinocultura. As granjas têm seus troféus guardados até hoje. Só eles sabem o que representa. A ACCS sabe o que representa. A ACCS, que nasceu deles, é a base dessa evolução histórica. A genética fazia história. Os produtores independentes. As indústrias adquiriam a genética das granjas que até hoje produzem material durante as exposições de suínos no estado. Isso acontecia em Concórdia, em Chapecó, por empresas como a Sadia, a primeira a ser constituída. 1, 2, 5 grandes indústrias no estado de Santa Catarina, maior produção brasileira de suínos desde sempre. É por isso que expor animais, participar de julgamentos, ser premiado ou até mesmo participar de um leilão resgata a evolução e dá continuidade para um setor que aprendeu a gerenciar suas ações e obter rentabilidade diante do novo perfil da indústria brasileira. Hoje, todos os setores da suinocultura são parceiros, valor que a ACCS construiu no início de sua fundação e resgatou nesta gestão. Suinocultor, indústria, mercado, consumidor, governos aliados por um único anseio, a qualidade de vida. A ACCS marcou a história do setor em 2009, nos seus 50 anos de história. Consagrava nesta época o início do avanço sanitário em relação à suinocultura brasileira. No ano passado, 55 anos de história, um grande momento ao setor, o reconhecimento das granjas de material genético de Santa Catarina. Sadia, Granja Suruvi, as mais antigas. Granja Peri, Granja Bagdá, Rio do Peixe, Embrapa, Aurora, Granja Regina, Granja Master e Granja São Roque. Todas com mais de 30 anos de história. Também aos 55 anos da ACCS, o início da valorização de quem ajuda o setor a ser excelência. Os parceiros, os amigos. E hoje, 56 anos de história. Representa o estado com a maior produção de suínos do Brasil, o maior exportador de carne suína do Brasil, o estado excelência mundial em suinocultura, livre de febre aftosa sem vacinação, livre de peste suína clássica. 56 anos de história, o ano da primeira transmissão de um leilão ao vivo na televisão brasileira. O ano em que a ACCS apresenta para o Brasil o valor da genética suína catarinense. O ano para homenagear os amigos da ACCS.